eu disse para você que eu nasci no berço espírita, né? Mas quando eu tinha acho que 17, 18 anos, eu conheci uma seita religiosa chamada Perfect Liberty. Muito legal, muito espiritualista, fantástico. E como eu acho que eu sempre tive essa tendência de falar, de fazer, eu quase me tornei mestre dessa seita espiritual japonesa, né? Mas tem uma frase que tinha lá num calendário deles, que é uma frase que eu uso até hoje na minha vida, eu nunca esqueci. Eu até anotei para não esquecer. Ele diz o seguinte, essa frase. Ele estava num calendário deles, né? E dizia o seguinte: às vezes não se consegue fazer o que à primeira vista parece fácil, bem como muitas vezes o fracasso pode ser a base do êxito. Portanto, viva, trabalhe e se transforme para que cada dia passado possa se tornar um sonho de felicidade e de que cada dia futuro possa se tornar uma visão de esperança. Então ela vem justamente nisso, da tribulação, na paciência, na experiência e na esperança. Ora, dessa forma nós podemos então ter a certeza de que nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir, ou vamos conseguir ou vamos conseguir. Mas como eu disse, muitos não vão conseguir e muitos retornarão à pátria espiritual. E não é o nosso tema de hoje, mas em algum momento a gente sabe que o que vai acontecer com esses que forem renitentes, que não aproveitaram e que não conseguirem. Então, como eu disse, no capítulo 5 do Evangelho, como nós falamos, onde tem lá bem-aventurados os aflitos, onde o Cristo nos faz uma promessa dizendo o seguinte, dizendo que bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. Então, para poder a gente ter um conceito melhor de aflição, né, como sendo dor, sofrimento, eu fui buscar no dicionário. Então, procurei lá no Larousse Cultural. Aí estava lá, vou procurar lá aflição. Aí lá, do latino, afflictione, com 4 definições. Olha o que ele faz. Primeiro, agonia, tribulação, angústia e sofrimento. 2, tristeza, mágoa, pesar e dor. 3, cuidado, preocupação, inquietude e ansiedade. E 4, padecimento físico, tormento e tortura. Olha quanta coisa que tem que você pode ver que a questão da aflição pode trazer como abrangência. Então, como nós vimos, a aflição é sofrimento, a aflição é dor. Não é? Então, quando Jesus disse bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, ele não se referiu de uma certa forma a todos aqueles que sofrem, porque todo mundo sofre. O rico sofre, aquele que é mauzinho sofre, aquele que é bonzinho demais também sofre, aquele que mata sofre, enfim, todo mundo aqui no planeta sofre, todo mundo sofre. Sejam os ricos, os pobres, como eu disse. Sofrer, uma coisa que eu digo, todos nós sofremos. Agora, existe uma coisa que é muito importante. Existe o mal sofrer e o bem sofrer. O mal sofrer é como aquele vaso que se quebra, que se rejeita, não quer, não aguenta, não suporta. E o bem sofrer é aquele que se resigna, é aquele que é obediente e procura entender os benefícios. Então, são para esses que bem sofrem, é que o Cristo disse que a consolação viria. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.